Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Todos juntos? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Você sabia que em 2023, um estudo apontou a cidade de Indaiatuba como sendo uma das mais seguras do Brasil? E digo mais, olha só, entre os municípios de 200 mil a 500 mil, Indaiatuba foi considerada a cidade mais segura da nossa nação. Vejam só, que beleza. Na classificação geral desse estudo, está no site da prefeitura, inclusive, Indaiatuba fica em 4º lugar como cidade mais segura no estado de São Paulo. E 5º lugar no país, né? Vários critérios foram levados em consideração nessa pesquisa. Foram analisados, por exemplo, os números da criminalidade, foram analisados tecnologia investida na prevenção e resolução de crimes, foram analisados também critérios como saúde dos habitantes, entre vários outros aspectos. O estudo é amplo e chegou a essa conclusão. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que quando nós decidimos nos mudar para Indaiatuba, eu queria algumas informações, mas queria informação de nativos, sabe, de gente da cidade. Então, o que eu fiz? Pesquisei algum grupo ativo da cidade e entrei lá para ver o que o pessoal está falando. E foi lá que eu achei essa matéria. Para minha surpresa, embora o estudo aponte que Indaiatuba, nas cidades, pelo menos uma das cidades mais seguras do Brasil, os comentários dos moradores, alguns concordavam, é verdade, não, realmente é muito segura, porém muitos disseram que não se sentiam seguros na cidade. Pasmem vocês. Me parece que, por mais seguro que seja o lugar, de alguma maneira nós nos sentimos inseguros, meus irmãos. Alguns vão até dizer, não, segurança é nunca demais. A cidade é segura, mas eu não vou ficar de bobeira, né, pastor? Vai que alguém me rouba e eu não quero atrapalhar a estatística. Por que isso acontece, meus irmãos? A razão é simples. De maneira geral, o mundo é um lugar perigoso. Desde o Jardim do Éden, nós esperamos uma vida com os efeitos da queda. De lá para cá, desde que nós fomos expulsos do Éden, nós experimentamos uma realidade perigosa, vulnerável. Então, por mais que seja seguro o local nessa terra, possivelmente nós podemos ter medo. Alguns, muito medo. E confessando aqui para vocês, eu tenho os meus medos. Tenho as minhas inseguranças. E você também, acredito, que tenha seus medos e suas inseguranças. Deixa eu dar alguns exemplos. Talvez você tenha insegurança em relação à sua profissão. Por isso que você faz questão de exaltar a sua classe de trabalho. Não, porque a minha classe é especial. Ah, mas a minha é a melhor de todas. Já viram? Briga de classe de trabalho? Talvez você tenha insegurança em relação ao seu corpo. Por isso, ou você o cobre, ou você o revela indevidamente, querendo conseguir a atenção e pessoas para afirmarem a sua beleza. Mas isso não passa de insegurança. Talvez o elogio reforce a sua beleza e você se sinta mais seguro, não é? Tem gente assim. Algumas pessoas se sentem inseguras em relação à possibilidade de sofrimento, por isso evitam a dor a qualquer custo. Algumas tomando medicamentos não prescrevidos por médicos e de maneira abusadora. Alguns até viciados.
mas tudo com medo de sentir dor. Outros se sentem inseguros em relação à sua família. Por isso, essa pessoa não se sente amada, ainda que todos ao seu redor digam, não, eu amo você. Alguns filhos escrevem cartas, mas alguns pais ou mães não se sentem amados. Alguns maridos ou esposas simplesmente não se sentem seguros no solo da sua família. Talvez a sua insegurança seja em relação ao futuro. E por isso você se afoga em tentativas de controlar tudo e todos, colhendo apenas ansiedade e, ironicamente, mais insegurança. São apenas alguns exemplos. Mas tem muito mais à lista. O que te deixa inseguro? Por maior que seja o seu medo, eu quero te dar um motivo para não temer. O texto que nós lemos, o Salmo 23, diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E na semana passada nós iniciamos uma série intitulada Declarações de Confiança para 2024. Declarações de confiança que estão baseadas em quem Deus é, e não naquilo que eu posso fazer. Declarações que se baseiam naquilo que Deus pode fazer por mim, e não naquilo que eu posso conquistar pelo meu esforço. É por isso que talvez, depois de fracassar tanto nas suas resoluções, talvez você precise de declarações, e não resoluções. Porque eu posso te garantir, quando você afirma declarando o que Deus é, você pode ter certeza que não há fracasso nisso. Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Domingo passado nós vimos que não nos faltará descanso. Por quê? Porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não me faltará vida, porque Ele refrigera a minha alma. Também vimos que em 2024, em Deus, não me faltará orientação, porque Ele me guia pelas veredas da justiça. Hoje nós continuaremos olhando para o Salmo 23 e declararemos que em 2024 não me faltará segurança. O Salmo diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. O mundo é um lugar perigoso para ovelhas, porque ovelhas não têm garras, nem dentes pontudos. Ovelhas não possuem grande força e nem velocidade, elas são até um pouco desengonçadas. Ovelhas são presas fáceis, por isso que ovelhas precisam ser protegidas. Porque se elas não forem protegidas, elas certamente serão destruídas, elas vão morrer. E somente o pastor é quem pode dar segurança para essas ovelhas. E há 3 motivos pelos quais não faltará segurança, se o Senhor é meu pastor. Primeiro motivo, não me faltará segurança, porque o Senhor é quem me conduz. O versículo 4 do Salmo 23 é uma espécie de desenvolvimento da ideia que começou no versículo anterior. O versículo anterior, o versículo 3, dizia, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Não é assim que diz? Mas olha que coisa interessante. A palavra guia-me lá serve tanto para pelas veredas da justiça, quanto também pelo vale da sombra da morte. O pastor não apenas pode me guiar pelas veredas da justiça, não apenas pode me guiar a pastos verdejantes, o meu pastor pode me guiar pelo vale da sombra da morte. O texto está mostrando com isso que o mesmo pastor que me guia para as montanhas é o pastor que pode me guiar para os vales. Tanto que um dos principais temas das Escrituras é o sofrimento. Lembre-se que quem guiou Jesus para a tentação no deserto não foi o diabo. Ele encontrou com o diabo lá. Quem conduziu Jesus para a tentação no deserto foi o Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele pode nos conduzir para desertos. Pode nos conduzir para tempestades. Inclusive, olha que coisa interessante, lá em Marcos capítulo 4, vai dizer que Jesus estava com seus discípulos, estava pregando e ensinando as parábolas do reino, e aí Jesus fala, parece que do nada, passemos para outra margem. E eles entram no barco, e quando vão atravessar, o que é que vem? Tempestade.
Peraí, quem que chamou os discípulos para entrar no barco? Foi Jesus. Porque Deus pode nos conduzir, sim, pelo vale da sombra da morte. E a Bíblia, do início ao fim, mostra que o sofrimento é algo presente no povo. Vou fazer uma breve recapitulação. Em Gênesis, a queda e a morte entram no mundo. Desgraça humana. Já em Êxodo, a escravidão no Egito acontece e o povo passa por décadas de provação no deserto. No livro de Provérbios, a instrução em como lidar com a dor. Já no livro de Salmos, nós temos vários salmos de lamento que nos ensina a sofrer. O livro de Jó é quase um tratado sobre sofrimento, principalmente o sofrimento em circunstâncias injustas. O livro de Eclesiastes nos mostra que a vida é frustrante mesmo. Não faz sentido a vida debaixo do sol. Já o livro dos profetas Jeremias e Abacuque, nós temos um clamor dos profetas diante do mal que parece dominar a história. No Novo Testamento, as cartas, como de Hebreus e 1 Pedro, são quase totalmente ensinando o povo como lidar com os problemas e sofrimentos implacáveis. E como não falar da figura central das Escrituras, meus irmãos, que é Jesus. Que Jesus, que é chamado de homem de dores. O sofrimento é um tema recorrente nas Escrituras. Isso significa que, desde o Éden, Deus conduziu o seu povo em segurança, através do mundo cheio de insegurança. Sabe por quê? Porque Deus frequentemente conduz o seu povo, não para livrá-lo do sofrimento, mas para livrá-lo no sofrimento. Deus não desvia o sofrimento de você, mas Ele conduz você e livra você durante o sofrimento. E estudar o versículo 4 do Salmo 23 é entender algumas verdades sobre a condução do pastor no sofrimento do mundo. Quais verdades é essa? Primeiro, que o sofrimento faz parte da vida. O texto bíblico vai dizer, ainda que eu ande pelo vale. Isso é interessante, sabe por quê? Davi, ele poderia ter falado, se eu andar pelo vale, aí o Senhor está comigo. Não, ele não falou isso. Ele falou, ainda que eu ande. Para Davi, o sofrimento é certo. Para Davi, não é se. Para Davi, é quando e como o sofrimento vai chegar. Inclusive, meus irmãos, o próprio Jesus, em João 16, vai dizer, no mundo vocês passam por aflições. Jesus não fala, talvez vocês passem, viu? Não, Jesus fala, vocês passarão. Então, repito, a questão não é se você está sofrendo. Se você não está sofrendo agora, graças a Deus por isso. Mas, eventualmente, o sofrimento chegará. Há um livro muito precioso que se diz Caminhando com Deus em meio à dor e sofrimento, que diz o seguinte, não vamos ficar desequilibrados, nem permitir que o sofrimento tome conta de nós, mas também não vamos achar que é possível evitá-lo, ou ser totalmente imunes a ele. Devemos enfrentar e atravessar o sofrimento sem abalo ou espanto, sem negar a tristeza e a fragilidade, sem ressentimento ou medo paralisante, mas também sem subserviência, rendição ou desespero. Em outras palavras, o sofrimento está garantido. Não adianta tentar se desviar. Quem tenta se desviar do sofrimento, ironicamente, sofre, talvez sofra ainda mais. Só que ao passar pelo sofrimento, nós devemos fazer isso sem nos espantar, sem nos abalar, sem negociar, sem deixar de abrir mão da nossa fragilidade, porque nós somos frágeis sim, mas também sem desesperar e sem desistir. Porque o sofrimento faz parte da vida. Além do sofrimento fazer parte da vida, o versículo 4 mostra que, num certo sentido, o sofrimento ele é pessoal. Veja bem, significa que comunidades não sofram? Não é isso. Mas que a experiência do sofrimento
ela é muito pessoal, e eu quero explicar isso para vocês. Olha só, o Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele poderia ter falado, ainda que nós andemos, não podia? Mas ele fala aqui, ainda que eu ande no vale. Por quê? O peso que você leva, ninguém mais carrega. O vale que você trilha, ninguém mais anda. As lágrimas que você chora, ninguém mais pranteia. Parece que o sofrimento é algo pessoal. Mas por que o sofrimento parece que é tão nosso? Por quê? Eu acho que tem pelo menos 3 motivos, ou pelo menos 3 fatores. Fatores esses que eu divido entre fatores externos, fatores espirituais e fatores internos. E esses 3 fatores combinados, eles formam o seu sofrimento, a sua experiência pessoal de sofrimento. O que eu quero dizer com fatores externos? É a realidade social que você está inserido, a sua criação familiar, aspectos financeiros, catástrofes que acontecem com você. E veja, mesmo em catástrofes de uma cidade inteira, as pessoas têm experiências diferentes nessa catástrofe. Elementos externos também acontecem com coisas que você não controla, mas que você sofre. Por exemplo, traição. Ou, olha só, acontecimentos misteriosos. Você se lembra da história de Jó? O texto começa misteriosamente várias desgraças acontecendo com Jó. Eu e você sabemos de onde veio tudo aquilo. Eu e você sabemos que foi Deus que autorizou Satanás para ir lá e acabar com a vida daquele homem. Mas Jó sabia? Jó não sabia. E me parece que ele não soube nem no final da história. No final da história, ele não aprendeu mais sobre a sua desgraça pessoal. No final da história, ele aprendeu mais sobre o Deus que controla todas as desgraças, quer sejam comunitárias ou pessoais. Ele não sabia. E tem coisa que vai acontecer com você e comigo, e a gente não vai saber por quê. São fatores externos. Há também fatores espirituais. O que eu quero dizer com isso? Fatores espirituais são pecados e suas consequências, tentações que você sofre, quer você ceda ou não. E também precisamos considerar opressão maligna. O diabo é um leão que anda ao derredor procurando nos tragar. Então, tudo isso são fatores espirituais. Mas eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nos fatores internos, ou fatores psicológicos, para assim dizer. O que são esses? São aqueles que se manifestam diante dos fatores externos. Então é mais ou menos o seguinte, vou repetir, fatores internos se manifestam em resposta aos fatores externos e espirituais. As coisas acontecem, tudo está acontecendo ao seu redor. Satanás tentando, tsunami caindo, furacão levando, tudo. Como é que você reage? Fatores internos. É a forma como o seu coração reage à dor. Quais são reações comuns? Uma renomada autora chamada Simone Weil, ela escreveu vários best-sellers e teve um livro que se tornou best-seller, um livro com vários artigos. E nesse livro, ela escreveu um artigo intitulado O Amor de Deus e a Aflição. Nesse artigo, ela vai dizer que há pelo menos 3 reações comuns quando o assunto é aspecto interno, como as pessoas reagem ao sofrimento. Alguns reagem evitando a todo custo. Nisso, quem evita a todo custo, as pessoas se tornam paranoicas. Por exemplo, usam analgésicos e antidepressivos sem prescrição médica para lidar com dores comuns e tristeza cotidiana. Pessoas paranoicas para evitar a dor, por fim, elas acabam evitando também, não apenas a dor, elas se anestesiam da realidade. Porque coisas comuns passam a ser evitadas, como sendo sofrimento. Tem também aqueles que reagem negando o sofrimento de todo o coração. São aquelas pessoas que querem que o sofrimento passe o mais rápido possível, mas não querem aprender com a dor. E meus irmãos, veja bem,
Ninguém quer aqui ficar habitando no sofrimento. Ninguém quer armar uma tenda na desgraça pessoal. Ninguém. E eu também não estou defendendo que o jeito certo de passar pelo sofrimento, de passar pela dor, é você ficar e cultivar e lamber as suas feridas. Não é isso. Mas, ao passar pelo sofrimento, nós não podemos negá-lo, porque se negarmos o sofrimento, nós não aprenderemos com ele. A grande questão é o que Deus está nos ensinando ao nos conduzir a essa desgraça. O que Deus quer me ensinar quando Ele está me conduzindo a esse vale. Essa é a questão. Além disso, tem as pessoas que reagem ao sofrimento se desesperando com todas as forças. Ou seja, desistindo enquanto passam pelo sofrimento. Elas desistiram. Elas jogaram a toalha. Penduraram as chuteiras. O sofrimento passou por cima delas. Não foram elas que passaram pelo sofrimento. É o sofrimento que passou por cima. Todas essas três reações comuns, gente que evita, gente que nega e gente que se desespera, nós não vemos no Salmo. Porque no Salmo, nós temos a declaração de alguém que confia que o Supremo Pastor está conduzindo seus passos, inclusive no sofrimento. E todos esses fatores externos, espirituais, internos, fazem com que o caminho do Vale da Sombra da Morte seja praticamente único. Alguns sofrem mais por causa dos fatores externos. Outros sofrem mais por causa dos fatores espirituais. Outros sofrem mais por causa dos fatores internos. E por isso, num certo sentido, ninguém sofre como você. Mas em outro sentido, todos sofrem em algum nível. Mas apesar do sofrimento fazer parte da vida e ser pessoal, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que o sofrimento não pode mudar o amor do pastor. Olha só. O texto diz, guia-me pelas veredas da justiça, e lá no final diz, guia-me também pelo vale da sombra da morte. Mas o que tem no meio? Por amor ao seu nome. Porque entre as veredas da justiça e o vale da sombra da morte está o amor de Deus. Porque tão certo quanto o sofrimento é a condução amorosa do Senhor. Quando o pastor te conduz, antes de te levar para o vale, ele te fará atravessar a planície do seu amor. Essa é a boa notícia. O seu pastor conduz você. Por que você vai se sentir inseguro? Em 2024, não me faltará segurança. Mas em segundo lugar, não vai faltar segurança, porque o Senhor me acompanha. Quanto mais nos sentimos inseguros e aflitos, tendemos a nos voltar para dentro. Isso é bem comum. Sabe aquela pessoa que está passando por dificuldade e aí a pessoa se fecha? Não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, não vem na igreja, não procura o pastor, não conversa, não compartilha com seus amigos, nem pedir oração a pessoa pede. A pessoa se fecha na sua bolha existencial para sofrer a sua vida que aparentemente não tem sentido. Por quê? Porque ela está gastando tempo demais olhando para si mesma. E qual é o problema de olhar para si? Principalmente durante a dor. Olha só. Quanto mais olhamos para dentro, menos clareza da caminhada nós temos. A estrada fica mais confusa. E não olhamos no que andamos. A gente até anda, mas a gente não está nem vendo onde está pisando. Quanto mais olhamos para dentro, menos perspicácia circunstancial temos. A paisagem fica mais confusa, turva. Não olhamos para onde andamos. Nós não olhamos para o destino. Nós não olhamos, não sabemos sequer onde que a gente está. E quanto mais olhamos para dentro, menos discernimento espiritual temos. Sentimos Deus ausente. E não olhamos para quem
para quem andamos? Porque você está olhando demais para o seu umbigo e você não está olhando de nada para o alto. E é nesse cenário que a insegurança e o medo crescem. Mas o Salmo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não apenas nos conduz ao vale, Ele nos acompanha no vale. Ele não apenas pega a sua mão e te empurra e diz, vai. Ele pega a sua mão e diz, vamos. É isso que Deus faz. É a sua presença que nos dá segurança. É a sua presença que nos encoraja e anima. É a sua presença que cala os gritos dos nossos medos. E ao longo das Escrituras, vários salmistas, vários autores expressaram a sua confiança no Deus que acompanha durante a dor, no Deus que está próximo enquanto eles choram, no Deus que se faz presente, principalmente quando as tempestades, os vales, os desertos da vida, eles aparecem. Por exemplo, o salmo que nós lemos, o Salmo 46. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porque Ele é meu socorro bem presente, qual que é o resultado? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Em outras palavras, porque Deus é presente, porque Ele é o socorro, eu não preciso temer. O profeta Isaías 43 diz, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Que beleza. Veja que não é se passar, é quando. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. E alguém pergunta, essa pessoa é blindada? Não, essa pessoa é ovelha do seu pastor. O texto continua, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Todos esses textos, meus irmãos, mostram a presença de Deus no sofrimento. E apontam como sofrer na presença de Deus pode nos fazer confiar mais em Deus. Tem pedra que para ser quebrada precisa ser aquecida. E frequentemente nós precisamos ser aquecidos nas fornalhas da vida para ser refinados. Às vezes você acha que Deus está te destruindo, mas Deus está te salvando ao te conduzir à dor. Mas ao fazer isso, Ele não te deixa só. Seus amigos podem te abandonar. Sua família pode te deixar. As pessoas podem virar as costas. Mas não seu pastor. Não seu Deus. E há momentos que só quando estamos no fundo do poço é que nós olhamos para o céu, meus irmãos. Então Deus nos conduz para lá, para o vale. Porque o sofrimento, preste atenção nisso, o sofrimento transforma teoria em prática, discussão em aplicação. O sofrimento, debaixo da confiança do pastor, torna o nosso conhecimento sobre Deus em relacionamento com o Deus. E eu quero destacar um detalhe muito interessante no nosso texto. Porque eu tenho dito para vocês que o Salmo 23 inteiro são uma série de declarações de confiança no pastor, naquele que não deixa faltar nada, não é verdade? Eu tenho dito isso para vocês. Mas ao longo do Salmo, Davi muda o seu discurso. Olha só, do versículo 1 a 3, ele fala sobre Deus. Ele fala de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele, estou falando de Deus. Estou falando sobre Deus. Versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Está falando sobre Deus.
na parte final do Salmo, ele continua falando de Deus, ou seja, sobre Deus. Ele vai dizer que Deus prepara, que Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Está falando sobre Deus, para todo sempre. Mas no versículo 4, no meio do Salmo, no coração do Salmo, Davi não está falando sobre Deus. Ele está falando com Deus. Ele está falando com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, está falando com Deus, ele está orando, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Porque exatamente no sofrimento que nós paramos de ensaiar orações e passamos a orar. É o sofrimento que transforma teoria em prática e vida. É o sofrimento que transforma conceitos abstratos em chão concreto. É a experiência da dor que nos prepara para servir a Deus melhor. E nunca estamos tão conscientes da presença de Deus como quando passamos pelos vales sombrios da vida. Porque é no sofrimento que você mais fala com Deus. Você conhece algumas histórias. A pessoa era crente. A pessoa vivia uma vida. Mas foi quando a sua casa foi visitada pela doença. Foi quando a sua casa foi visitada pela desgraça. Foi quando o seu corpo foi visitado pela ruína. Foi quando o seu coração se desfaleceu que essa pessoa passou a orar mais. Passou a clamar mais. Nunca vinha numa reunião de oração, mas agora sempre presente. Porque tem gente que só aprende assim. E o pastor sabe quem são estes. Então, amorosamente ele toma pela mão e conduz para o vale. Nós vivemos, como eu disse, num mundo perigoso, na verdade, e muitos são os medos dos nossos dias. Eu não tenho dúvida, como já disse, que você carrega no coração temores angustiantes. Alguns destes você não fala para ninguém. Dói. Você sofre. E talvez você sofra enquanto toma banho, chorando. Talvez você sofra na calada da noite, enquanto não tem mais ninguém acordado. Mas, mesmo que nós tenhamos vários temores angustiantes, eu queria destacar dois tipos de temores. Dois tipos de temores. O primeiro deles é o temor do amanhã. Esse medo, o medo do amanhã, é um medo muito versátil. Por quê? Porque ele pode assumir vários rostos e se esconder. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, que na verdade, todos esses exemplos apontam para esse medo do amanhã. Olha só, por que alguns têm uma preocupação excessiva com política? Porque no fundo, acreditam que quem determina a segurança do seu amanhã é o governo. Por que alguns se esforçam extremamente quando o assunto é dinheiro? Porque, no fundo, acredita que apenas com a conta cheia e uma ampla carteira de investimentos pode se proteger caso alguma coisa aconteça no amanhã. Pastor, a economia anda uma loucura, então eu preciso me precaver. Por que alguns expressam atitudes controladoras? Porque, no fundo, essa pessoa se sente insegura quando as coisas não estão do seu jeito. E sabe-se lá o que essa pessoa que eu não controlo pode fazer comigo amanhã. Então, preciso controlar. Os efeitos colaterais do temor do amanhã são vários. E eu citei apenas alguns exemplos, viu? Apenas alguns exemplos. Mas sabe qual é o efeito colateral mais comum do temor do amanhã? Ansiedade. É a ansiedade. A ansiedade frequentemente nasce
no solo do medo. Frequentemente. Mas o Salmo 23 nos ensina que, enquanto estamos pelo vale da sombra da morte, embora realmente possamos sofrer, Deus está perto. Inclusive, Ele se coloca ao seu lado, preste atenção, durante a ansiedade. Não tenho medo nenhum de dizer que a ansiedade, ela pode ser instrumento de Deus para te levar aos pés dele. Você não precisa temer o amanhã. Tem um livro que se chama Abatidos, mas não destruídos, um guia para cristãos ansiosos. O autor diz que Deus pode conformar você à imagem de Cristo por meio da sua ansiedade, e é isso que significa dar certo no final das contas. Não é estar livre de toda dor e sofrimento, é ser livre em meio à dor e ao sofrimento, porque Cristo habita em você. Com Deus comandando o nosso barco, Ele sempre encontrará o rumo certo, porque sempre nos fará encontrar a Ele. Não importa o quão ansioso esteja o vento batendo nas nossas velas. Aleluia. Tem uma história da Segunda Guerra Mundial, que uma cidade foi invadida pelos soldados norte-americanos e foi recolhendo várias crianças. Essas crianças estavam experimentando a realidade dura da guerra há vários meses. E aí eles reuniram essas crianças numa espécie de galpão, para que essas crianças fossem cuidadas, para que essas crianças fossem tratadas, para que as feridas fossem feitos curativos mesmo. E também elas estavam subnutridas, magérrimas, para que elas fossem cuidadas mesmo. Mas qual que é o problema? As crianças não dormiam. De noite, elas se reviravam na cama, algumas choravam a noite inteira e não conseguiam dormir por nada. Eles tentaram várias coisas. Semanas a fio, e as crianças não dormiam. Então chamaram um capelão. O capelão orou com as crianças e disse para os soldados: olha, eu acho que essas crianças estão inseguras. Elas viveram a realidade da guerra. Elas viram muita coisa. Então elas não sabem o que vai acontecer amanhã. Então elas preferem não dormir e estar sempre alertas. Mas sabe o que a gente vai fazer? Pega um pão, põe na mão dessa criança e manda ela dormir com a fatia de pão na mão. Aquele pedaço de pão não era para ser comido. Elas deveriam apenas segurar. E a certeza de que elas tinham pão no amanhã as fez dormir. Meus irmãos, Jesus é o pão da vida em quem nós podemos nos apegar e segurar. Nós não precisamos temer o amanhã, porque no amanhã o Senhor estará, nós podemos nos apegar a Ele, é Ele quem nos acompanha, Ele é o nosso Deus. Mas eu disse que ia destacar 2 temores. O primeiro temor, temor do amanhã. Segundo temor, temor de homens. O que a Bíblia chama de temor de homens? É um medo muito versátil, como o anterior, que é o temor do amanhã, e pode assumir várias faces. Temor de homens pode se manifestar em práticas cotidianas. Deixa eu dar alguns exemplos. Porque alguns inflam o currículo, senão para se proteger de um mercado de trabalho exigente. Temor de homens, do que as pessoas podem fazer com ele. Porque temos dificuldade de dizer não
para as outras pessoas, senão por medo de desagradarmos os outros e não sermos aceitos? Temor de homens. Porque alguns são tímidos, senão por medo de se expressarem publicamente? Temor de homens. Porque alguns mentem, senão para parecerem melhores aos olhos dos outros e se protegerem da rejeição? Temor de homens. Por que temos mais facilidade de evangelizar o desconhecido do que amigos e familiares? Senão porque tememos perder o afeto e o amor daquela pessoa, daquela família, daquele amigo. Temor de homens. E por que nós valorizamos tanto o elogio? Senão porque amamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Edward Welch vai dizer que estamos mais preocupados com parecermos idiotas, temor de homens, do que não viver pecaminosamente, temor do Senhor. Nossos temores de pessoas revelam a pequenez de Deus aos nossos olhos. Quando o temor de homens é grande, Deus é pequeno aos seus olhos. Por outro lado, se Deus está presente e é grande aos nossos olhos, nós podemos enfrentar os vales mais escuros e as fornalhas mais ardentes. Você se lembra da história de Daniel? Daniel 3 conta a história de 3 homens que vivenciaram isso. Havia um decreto de Nabucodonosor em que todos deveriam se curvar e adorar o ídolo. Mas 3 homens da corte, judeus de nascença, que foram levados cativos, se recusaram. Por isso eles foram lançados numa fornalha ardente para serem consumidos. A fornalha estava tão quente que os homens que lançaram eles lá morreram queimados. No entanto, na fornalha aparece ao lado deles uma figura misteriosa. Olhando lá, Nabucodonosor fala que essa quarta figura é como um filho dos deuses. O Novo Testamento vai mostrar que quem apareceu com os 3 homens era Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus Emanuel, o Deus que se encarnou. Ele se pôs ao lado daqueles homens, porque eles não se dobraram nem temeram o que os homens podem fazer com eles, mas temeram a Deus. Jesus está com o seu povo no vale da sombra da morte. Ele está com você. Não há o que temer, meu irmão. Você não precisa temer 2024. Jesus é o divino companheiro que acompanha você, que segura você, que conduz você. Por isso você pode encher o peito e dizer: em 2024 não me faltará segurança, porque o Senhor me conduz, mas também porque Ele me acompanha na jornada. Ele está comigo. Ele não vai me deixar. Por fim, em 2024 não te faltará segurança, porque o Senhor me consola e te consola também. Talvez você tenha entrado nessa noite angustiado, triste. Talvez você sinta que seu vale da sombra da morte não tem fim. Talvez você conclua que o seu caso é impossível, não tem mais jeito. Mas Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele faz o impossível ser possível e trata o coração do seu povo. É por isso que o final do versículo 4 vai dizer: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado é uma figura de ensino, de cuidado, mas também de defesa. É isso que o salmista está dizendo. Ele pode me consolar, ele pode me ensinar, mas ele também pode me defender. Porque ele consola, porque ele é o pastor, ele é Yahvé, é o Deus da aliança que nós cantamos. Ele te consola enquanto te satisfaz, ele te leva a pastos verdejantes, ele te consola enquanto te conduz, ele guia pelas veredas da justiça, ele te consola enquanto te acompanha, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, ele te consola enquanto te ensina e protege, através do bordão e cajado, ele te consola enquanto te carrega, quando você fraquejar. Porque às vezes é assim, meus irmãos, no meio do sofrimento, nós caímos.
Mas olha o que Deus faz. Isaías 40 vai dizer, como pastor, ele quem? Yahvé, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então grave isso no seu coração. Deus não promete sempre nos tirar das situações difíceis. Ele promete dar força que não temos para suportar os momentos de crise. Se necessário, Ele vai carregar você no colo quando você não consegue seguir adiante. E talvez você pense, por que Deus faria isso por mim? Por que Ele iria tão longe? É porque Ele morreu por você. E morreu por amor. Será que Cristo, o bom pastor, que carregou o juízo de Deus por amor a você, não é capaz de te carregar quando você fraquejar? Deixa eu te dizer uma coisa, você é leve demais para Jesus. O maior peso que Jesus carregou não é você nos braços. O maior peso que Jesus carregou foi a ira justa de Deus na cruz. Esse é o maior peso que Ele suportou, para hoje poder te carregar com a maior leveza do mundo. Então 2024 tem tudo para ser diferente. Um ano mais confiante, um ano mais seguro, um ano sem medo, um ano sem ansiedade, porque Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus está onde você não está, Deus vigia aquilo que você não consegue vigiar. O Senhor é o seu pastor, e se Ele é o seu pastor em 2024, não me faltará segurança. Por quê? Vamos repetir todos juntos? Porque em primeiro lugar, o Senhor me conduz. Segundo, porque o Senhor me acompanha. Terceiro, porque o Senhor me consola. Tem um hino puritano antigo que diz, eu vos abençoo, convosco estarei, para santificar-vos a dor usarei. E Deus pode usar a dor, porque para nos santificar, para nos salvar, aliás, Ele usou a dor infligida no seu Filho. Então a dor de Deus para você não é para te destruir em 2024, mas é para fazer com que você se achegue a Ele e esteja mais seguro.